Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Todos nós sabemos que no último mês de junho nós tivemos um evento grandioso unindo o conhecimento espírita e a medicina, o Medinesp 2025, que foi palco de palestras e mesas redondas da mais alta qualidade, com profissionais daqui e de fora do nosso país que nos trouxeram muita informação e conhecimento. Mas o que muitos não sabem é que o Conselho Federal de Medicina do Brasil também deu um passo nesse mesmo sentido e naquele mesmo mês de junho, oferecendo um evento online para os seus médicos, desvinculado de princípios religiosos e mostrando as evidências da relação entre espiritualidade e saúde. Nós vamos falar sobre essa iniciativa que pode vir a somar com o trabalho esclarecedor do médico espírita no programa de hoje. Mas antes, nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Cultivando paciência, se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Tudo o que nós, dentro da doutrina espírita, desejamos é que o conhecimento libertador trazido pela espiritualidade superior possa se tornar acessível a todos, sem distinção, não somente dentro dos ambientes vinculados ao espiritismo, mas sim em toda parte e respeitando todos os princípios e crenças, para que o nosso planeta evolua em conhecimento e em moralidade. Assim sendo, todo e qualquer esforço vindo de outras fontes do conhecimento humano que sejam divulgadas e que possam somar com os nossos ideais, nós enxergamos com alegria e gratidão. O Conselho Federal de Medicina do Brasil deu um passo histórico ao criar oficialmente este ano a Comissão de Saúde e Espiritualidade. Pela primeira vez,
a medicina brasileira reconhece de forma clara e sem deixar dúvidas a influência da fé, da religiosidade e da espiritualidade no cuidado com a saúde física e emocional do ser humano. O objetivo deles é avaliar as pesquisas já existentes, que, como sempre mostramos aqui no portal, já são muito numerosas, para também incentivar novos estudos que aprofundem essa relação entre espiritualidade e saúde. E com o tempo também criar diretrizes que possam ser princípios condutores do trabalho dos médicos vinculados àquela instituição. A proposta não é religiosa, como o Conselho enfatiza. Não se trata de uma doutrina, mas de um acolhimento. Trata-se de considerar a evidência de que o paciente, quando vivencia a sua própria busca pela espiritualidade, dentro da religião que escolher e se sentir bem, estará sempre construindo uma saúde melhor para si mesmo. A comissão é composta por especialistas, médicos, estudiosos e pesquisadores que há anos já vêm se dedicando ao tema e buscando entender com base científica como a busca da espiritualidade, trilhada por cada um de nós, pode auxiliar na prevenção de doenças e na recuperação após um tratamento ou uma cirurgia. A própria Organização Mundial da Saúde já reconhece há algum tempo a espiritualidade como um dos pilares fundamentais da saúde humana, ao lado do corpo, da mente e das relações sociais. Agora essa visão começa a ecoar de maneira concreta entre os médicos do Brasil. A iniciativa do Conselho Federal de Medicina marca sem dúvida um novo tempo para a nossa medicina, um tempo de uma escuta mais profunda ao que o paciente tem a dizer, às suas queixas, às suas crenças pessoais e também a de um olhar mais humano por parte do médico, um cuidado que ultrapassa só o aspecto físico, porque traz o entendimento que curar não é apenas tratar um órgão que adoeceu, mas é também acolher o espírito que sofre. O primeiro webinar dessa Comissão de Saúde e Espiritualidade do Conselho Federal de Medicina já aconteceu e foi em junho também, o mesmo mês do nosso Medinesp, com o título Saúde e Espiritualidade, o panorama das evidências científicas e a prática clínica. E trouxe as evidências que já foram comprovadas pela ciência da atualidade e a sua aplicação diante desses fatos. Foi organizado para promover essa troca de conhecimento e de experiências entre profissionais, pesquisadores, médicos, reunindo profissionais focados em construir essa medicina mais completa, porque fica conectada com o corpo e a alma do ser humano. Segundo os organizadores, esse webinar marcou um importante passo na discussão do papel da espiritualidade na atenção à saúde. Eles reforçaram o que nós também acreditamos, que os estudos científicos já demonstram que a prática da espiritualidade está associada a efeitos positivos, tanto na prevenção das doenças, como na recuperação clínica e no bem-estar geral dos pacientes. Com essa iniciativa, o que esses médicos desejam é oferecer à comunidade médica como um todo um embasamento técnico-científico que seja sólido, que possa inspirar mudanças reais e criar condutas clínicas fundamentadas nas melhores evidências disponíveis. Nós, que acompanhamos toda a intensa produção das nossas associações médico-espíritas, que vêm há décadas promovendo eventos, divulgando estudos embasados na ciência, nas obras psicografadas, na observação empírica, assistirmos essa importante iniciativa nascente do Conselho Federal de Medicina, reconhecendo e honrando a importância da espiritualidade, somando o conhecimento, somando boa vontade para a cura do ser humano, nós só temos a agradecer profundamente. Os médicos, pesquisadores e membros da Comissão de Saúde e Espiritualidade vêm se dedicando à análise da literatura científica, tanto nacional como internacional, sobre esse tema. Essa é uma conquista que celebra o encontro entre razão e fé, ciência e espiritualidade. Para todos nós que enxergamos como uma única família humana toda a nossa grande humanidade, filhos do mesmo Pai amoroso,
que impõe para todos nós indistintamente a mesma lei do progresso e do conhecimento, vamos cada um de nós, sejamos médicos ou pacientes, trilhar essa jornada de luz e de conhecimento com a esperança de que avançamos cada vez mais para a nossa verdadeira cura. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos falar hoje de um assunto que me incomoda muito. E, sinceramente, eu gostaria de ajudar as pessoas que vivem literalmente agarradas ao passado. A ideia aqui é trazer para a nossa reflexão os prejuízos que a fixação no que já passou pode trazer ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Vocês poderão estar pensando, mas eu tenho ótimas recordações do passado que me fazem bem. Quando eu me lembro, eu fico feliz, porque elas me prejudicariam. Ocorre que não são as boas lembranças que nos fazem mal, se elas realmente forem boas lembranças. Elas trarão sempre uma alegria, um conforto, uma paz ao nosso presente.
Tudo depende do modo como nós sentimos esse passado, esta lembrança. Como que nós sentimos essa lembrança? Porque se nós vivemos a suspirar, ansiando viver novamente aquelas recordações, né? Estar lá naquele momento presente, ao invés de estar neste momento, estar lá, as coisas já mudam de figura. Nesse caso, os pensamentos retrospectivos, na verdade, estão funcionando como válvula de escape do presente que estamos vivenciando. E isto definitivamente não é bom, pois estamos fingindo de viver as oportunidades de agora, assim, aprisionados na ilusão de que não, de uma coisa que não vai voltar. Nos enganamos, pois estamos no agora tentando viver o passado. Mas o pior acontece quando vivemos vinculados a um passado que nos traz tristeza, revolta, desencanto, remorsos, mágoas. E pior ainda, quando o que ficou no passado nos alimenta é muito complicado quando esse passado alimenta o pior dos sentimentos, que é o ódio. Conheço pessoas que vivem o dia de hoje referindo-se ao passado a todo momento. Me permito aqui citar o caso de duas irmãs conhecidas minhas, ambas já na casa dos seus 50 anos de idade, que tiveram uma história de vida bem singular. Aliás, uma um pouco mais velha. Filhas de pais estrangeiros, as duas nasceram no Brasil. Quando a primogênita era ainda pequena, os pais voltaram ao país de origem e a deixaram aos cuidados da avó e voltaram para o Brasil. Depois de algum tempo, quando elas retornaram, eles não trouxeram a filha e voltaram novamente para o Brasil. E nesta vinda para o Brasil, né, eles tiveram uma outra filha, né? E a outra mais velha continuou morando com a avó no país estrangeiro. Passado algum tempo, os pais se separaram e o pai uniu-se a outra mulher, formou uma nova família, e isso foi muito doloroso para mãe e filhas aqui no Brasil, porque o pai havia virado as costas também à sua segunda filha, quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Por outro lado, a irmã mais velha nunca perdoou a mãe, né, por tê-la deixado com a avó em outro país, né, e considerava a caçula a sua rival, né, que, enfim, ela foi privilegiada, segundo a visão dela. E aí, a primogênita, se sentindo preterida pela mãe, trouxe consigo até a vida adulta mágoa, né? Raiva, enfim, nutrindo todos esses sentimentos em relação à mãe. No transcorrer dos anos, né, muitos outros fatores ocorreram, inclusive a desencarnação da mãe, há mais ou menos uns 10 anos de idade. Acompanho a vida dessas moças, já senhoras, já há algum tempo, e observo com tristeza, agora ambas no Brasil, diga-se de passagem, né? Elas, apesar de se amarem, a gente percebe, elas trazem lá no fundo do baú, às vezes, numa conversa, elas começam a tirar os acontecimentos do fundo do baú, da época de meninice ou adolescência, e começam a discutir, cheias de ciúmes, de mágoas, né? E isso constrange a todos que estão perto. Isso não é raro, não é raro.
Bom, os ressentimentos são tão pueris que realmente deixa os demais que estão ali participando do mesma conversa, enfim, muito constrangidos. Observo quanto isso as prejudicou e continua comprometendo as suas vidas, porque são pessoas amarguradas, que vivem às voltas, com depressão sistêmica, e outros males difíceis de tratar, resultado do forte apego a um passado que minou o espírito de ambas, que foram incapazes, né, de amadurecer, compreender os pais, valorizar a grande oportunidade da vida. Olham para trás o tempo todo, sem se conformarem com a ponte que quebrou lá atrás. Não vai ter volta. Agora eu pergunto, elas podem mudar o passado? A resposta, obviamente, é não. Eu tenho certeza de que se ambas tivessem vivido mais tempo no presente do que no passado, aprenderiam a perdoar, pois não lhes sobraria tempo para ficar contando as pedras que já se passaram. Saberiam colher alegrias e se sentiriam muito mais leves, mais esperançosas, mesmo enfrentando as dificuldades comuns que todos nós enfrentamos no caminho. Vale aqui lembrar a inesquecível frase do nosso querido Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Que as experiências desditosas das outras pessoas possam servir de alerta para nós. E se alguém que está nos assistindo, né, neste breve relato, aproveite agora para mudar o seu padrão mental e se desgarrar das coisas poucas, que ficaram para trás, né, que não tem volta. Concentrar-se no que tem à sua volta, desenvolver a gratidão por tudo que a rodeia e dispõe, né? Nós temos muitas coisas que estão disponíveis para nós nessa reconstrução, ou melhor, nesta construção permanente do nosso futuro, né? E já é um bom começo para o início do nosso novo fim, do fim que nós devemos projetar, né? Um fim de alegria, um fim de prosperidade, de amor. E é isso, pessoal. Fiquemos por aqui e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre espaço universal, seus segredos, cujos esclarecimentos estão no O Livro dos Espíritos, onde na questão 35 temos a seguinte pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? E os espíritos da codificação respondem: infinito. Supondo que fosse limitado, devíeis perguntar: o que haverá além de seus limites? Isso confunde a razão, bem o sei. E, entretanto, a própria razão diz que não pode ser de outro modo. Essa é a ideia do infinito em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que podeis compreendê-lo. Allan Kardec complementa dizendo: supondo-se um limite ao espaço,
por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite existe alguma coisa, e assim sucessivamente até o infinito. Porém, se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E para complementar esses ensinamentos do espaço universal, seus segredos, trazemos do livro Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, os seguintes esclarecimentos do espírito miramês, dizendo: em todos os lugares da criação de Deus existem segredos. O segredo é a chama da esperança e nos dá um motivo para trabalhar esperando o melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Quantos perguntam se o espaço é infinito, ou seja, é limitado? E qual é a resposta mais inteligente? Certamente é dizer que o espaço é infinito. Caso contrário, a pergunta seguinte será mais difícil. E depois do limite, o que é que existe? Falando que é infinito, cessam as interrogações acerca da extensão do espaço, porque a mente humana não é capaz, mesmo com a razão mais apurada que seja, de perceber o que é infinito. Falta-lhe sentido para tal reconhecimento, valor esse muito comum nas regiões superiores onde residem os espíritos puros, formando a grande fraternidade a serviço do bem comum. A humanidade vive em uma pequena terra que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe pelo tamanho que pode se apresentar diante da criação de Deus. Em torno dela circula uma matéria mais ou menos rarefeita, denominada ar, que caminha com o planeta por onde quer que ele vá, ajudando na sustentação da vida no ambiente em que permanece. Esse ar é mais grosseiro, é mais físico, na medida em que se aproxima mais da Terra. Já em grandes alturas, ele é mais sutil, mais apurado na sua estrutura. Ele é como é matéria, está preso pela lei da gravidade, como que entrelaçado entre energia solar e raios de luz que as estrelas despejam em todas as direções. E o espaço entre os mundos onde não existe ar está vazio? Não, não existe vazio na criação. O éter cósmico interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumprem todas as leis onde se expressa a vontade do soberano. Dá para deduzir que, se nós podemos constatar a matéria invisível na sua dinâmica de purificação, qual é a inteligência que tudo isso organizou? Se os maiores cientistas do mundo percebem uma mecânica universal perfeita em todos os rumos, foi alguém que a estruturou pela feição inteligente da criação da natureza. Como negar a intervenção de uma sabedoria maior atrás de tudo que existe? E se existe Deus, nós também existimos. E é isso que tentamos explicar e levar os homens a compreender, ou seja, a necessidade do intercâmbio entre os espíritos desencarnados e os encarnados, para que os segredos, ou alguns deles,
sejam desvendados e neste rasgar do véu de Ísis. Quanto conforto não aparecerá na filosofia para o bem-estar das criaturas? Eis a missão da doutrina dos espíritos, que cada vez mais cresce no mundo das formas, induzindo os homens à modificação interior, à vivência dos preceitos ensinados e vividos por Jesus. Se o espaço é infinito, tudo é infinito. O grande e o pequeno têm os mesmos valores. E se nós disséssemos que o grande e o pequeno são do mesmo tamanho? Isso confunde, de certa forma, as ideias dos homens, levando-os a pensar pelo menos dentro do limite que a razão alcança. Se não há nem baixo nem alto, as distâncias se confundem com o perto e o longe, e tudo que dizemos ser o mal é o bem que se aproxima da criatura. E conclui o espírito Miramês: por enquanto estamos vivendo em um mundo relativo para depois entrarmos na vida eterna, na vida absoluta. Desejamos às criaturas que nos ouvem e que nos acompanham que despertem os valores como luzes para os próprios caminhos e que seja a fé a semente divina a nos levar para o maior entendimento das coisas necessárias. Os segredos de Deus são igualmente infinitos, os quais, pela nossa vontade e esforço, eles irão desabrochando diante de nós em sequências intermináveis. Amigas e amigos, estamos reencarnados em um mundo de provas e expiações, que é o segundo degrau da evolução espiritual. Entretanto, como diz o espírito André Luiz, só enxergamos 1/8 da realidade onde estamos inseridos devido à nossa pequenez evolutiva. A nossa jornada, ou seja, os caminhos ainda a serem percorridos, são extensos. Ferramentas para nos apoiar neste percurso temos, ou seja, os ensinamentos e exemplos de nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. Então, de jeito nenhum, não vamos perder a oportunidade desta e de outras reencarnações futuras. Vamos trabalhar sempre fazendo o bem, sem olhar a quem e sem questionamentos, porém, sempre em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis e incorruptíveis, criadas por Deus nosso Pai, como foi dito, ensinada e exemplificada por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.